O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Comentário do Espírito Santo Agostinho, em conclusão 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Amigos ouvintes, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Dando sequência aos nossos estudos, convidamos você a refletir conosco sobre um tema que, por vezes, é cercado de equívocos: a vida espiritual após a desencarnação. Muitos ainda alimentam a ideia de repouso absoluto ou de punições eternas. No entanto, à luz da doutrina espírita, somos convidados a compreender que a vida continua ativa, dinâmica e educativa. Para isso, trazemos um trecho da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Néio Lúcio, que nos oferece valiosos esclarecimentos acerca do trabalho que nos aguarda além da morte do corpo. O trabalho que prossegue além da vida. No livro Mensagem do Pequeno Morto, encontramos no capítulo 15 um trecho de mensagem do pequeno Carlos, dirigido a seu irmão Dirceu, inesquecido e afetuoso companheiro do lar. Ele reporta-se ao trabalho que nos espera após a morte corporal. Em uma reunião de crianças desencarnadas com seu instrutor espiritual, Carlos aproveita a pergunta de um de seus colegas, dirigidas ao orientador, acerca do trabalho depois da morte. Todos trabalham depois da morte? Como não? Responde o instrutor. E o jovem desencarnado tenta justificar o motivo de sua indagação. É que nos ensinaram na Terra que depois da morte encontraríamos apenas o repouso eterno quando bons e a punição eterna quando maus. É uma ilusão dos homens, esclareceu o instrutor, quase sempre interessados em criar artifícios para o engano de si mesmos. A maioria das criaturas encarnadas nos círculos terrenos
não esconde o desejo vicioso de gozar sem esforço, receber benefícios sem proporcioná-los a outrem e repousar sem servir. A propósito dessa realidade, a maior parte das pessoas que chegam até aqui traz consigo enraizados defeitos, pois foram muitas vezes mal habituados no lar. Escravizaram-se ao carinho excessivo, afastaram-se das pequenas responsabilidades e dos deveres que lhes competiam na organização familiar e, ao serem surpreendidos pela morte, sofrem angustiosamente na readaptação, porque a vida continua pura e simples, exigindo serviço, esforço e boa vontade de cada um de nós. Meus prezados irmãos, o texto que acabamos de ler nos oferece uma valiosa lição ao desfazer uma das ilusões mais antigas da humanidade, a ideia de que a morte representa descanso definitivo ou condenação eterna. A vida espiritual, conforme nos esclarece a doutrina espírita, é continuidade natural da existência. Não há interrupção do progresso, nem suspensão das responsabilidades. O trabalho, portanto, não é imposição arbitrária, mas necessidade da própria alma em evolução. Trabalhar no plano espiritual significa servir, aprender, reparar e crescer. O instrutor espiritual destaca um ponto de grande atualidade. Muitos de nós ainda cultivamos na terra o desejo de usufruir sem esforço. Essa postura, porém, cria hábitos prejudiciais que se refletem após a desencarnação. Quando nos afastamos das pequenas responsabilidades do cotidiano, no lar, na convivência, no dever bem cumprido, estamos sem perceber adiando o nosso próprio amadurecimento. A vida espiritual apenas prossegue o que iniciamos aqui. Se cultivamos disciplina, serviço e boa vontade, encontraremos adaptação mais serena. Se, ao contrário, nos entregamos à acomodação, enfrentaremos maiores dificuldades no reajuste. É importante notar que não se trata de punição, mas de consequência natural. A lei divina é justa e educativa. Assim, a mensagem do pequeno morto nos convida a uma reflexão prática. Como estamos vivendo hoje? Estamos preparando nossa alma para o trabalho digno e equilibrado ou alimentando ilusões de facilidades inexistentes? A resposta a essa pergunta define em grande parte a nossa paz futura. Ave Cristo. Nossa estimada ouvinte, Maria Lúcia do Nascimento, residente em Solonópolis, Ceará, comparece ao programa para pedir orações em favor do casal Ivo Dantas e sua esposa Irã, ambos internados. Ele no Hospital Sueli Pinheiro, em Solonópolis, e ela no Hospital de Fortaleza. Seja qual for o problema que Maria Lúcia não citou no pedido, que ele seja resolvido satisfatoriamente pelos profissionais de saúde
que cuidam dos pacientes e que Deus, em sua infinita bondade, envolva os dois em suas bênçãos, devolvendo-lhes a saúde. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos-te pela luz dos ensinamentos que nos despertam para a realidade da vida que continua além da morte. Ajuda-nos a compreender o valor do trabalho como instrumento de crescimento, libertação e paz. Ensina-nos a vencer a inclinação, à acomodação, ao egoísmo e ao desejo de receber sem oferecer, fortalecendo em nós o espírito de serviço e responsabilidade. Ampara-nos, Senhor, para que saibamos aproveitar as oportunidades da vida presente, nas pequenas tarefas, nos deveres simples e nas atitudes de cada dia, construindo desde agora um futuro mais equilibrado. Abençoa também aqueles que já retornaram à pátria espiritual, especialmente os que enfrentam dificuldades de adaptação, envolvendo-os em tua infinita misericórdia. E que possamos seguir confiantes, trabalhando e aprendendo, hoje e sempre, sob a tua paz. Que assim seja.